O mundo da tecnologia, um nível de ansiedade absurda, né? Muito. De querer chegar, de querer ter as coisas do outro, porque a vida né, das mídias aí sempre o outro é a melhor, né? E você não... Vida do Instagram não tem boleto atrasado, não. Exatamente, né? Sempre um sorriso, né? E eu vejo isso, né? Até às vezes dentro da minha própria estrutura empresarial de garotos com 24, 25 anos, uma preocupação com o amanhã, como é que vai. Calma, cara, calma. A vida é de forma gradativa, mas você tem que criar projeto, né? Sim. Você precisa se projetar nela. Você Saber não pode estar chegar, né? com 24 anos, chegar no topo de uma empresa, de um executivo que tem 30 anos, que estudou, né? Quantos livros você leu? Né? Então, isso eu trago e volto lá. Apesar de minha mãe ser uma mãe semi-analfabeta, ela me ensinou. Você não pode desistir. A minha mãe, ela é uma mulher muito simples, mas de uma sabedoria ímpar. Ela dizia assim: um dia eu vou ver você morando em tal canto. E um dia vocês vão chegar aqui na frente da minha casa, todo mundo com os seus carros e com suas esposas. Seu pai me disse que isso era loucura minha. E um belo dia, quando todos chegaram, todos bem, chegaram de carro, né? E ela olhou para o meu pai e disse assim: você viu o que eu lhe disse? O que ia acontecer com os meus filhos? Olha aí. Então elas nos trouxe no berço essa educação. Trabalhe, seja honesto, não pegue no que não é seu. Minha mãe era sabe assim, um baú de honestidade, de uma integridade absurda. Se alguém me desse um presente, se ela souber um carro, um chinelo, alguma coisa, ela ia lá perguntar se realmente a pessoa tinha dado. Você deu isso pro meu filho? Dei, Juliana. Ah, tá bom. Pra saber se não tinha pego. Ela tinha uma preocupação com essa integridade. Os valores. Valores. E era uma mulher religiosa, nos levávamos à igreja, tinha toda uma família de princípios, né? Meu pai era um homem muito calado. Meu pai falava muito baixo, uma voz linear. Ele chamava a atenção, mas ele não levantava a voz. Você tem ideia, Carlos? Nunca nos bateu. Foi? Nunca levantou a palma da mão. Nunca. Algo que naquela época, né, era natural a criançada apanhar, né? Porque eu via muito colega meus, vizinhos lá, a mãe e o pai manter a mãozada. E era com chinelo, com cipó, sei lá o quê. Meu pai, Cinto. Nunca. Era na base da conversa, do diálogo. E sem levantar a voz, ele conseguiu educar 9 filhos. Sem um grito. Nunca ouvi. Meu pai era um homem de um silêncio. Né? Gostava de tocar violão. Fazia raiva à mamãe quando ele ia fazer serenata. A gente tinha uns terrenos lá no interior, noite de lua cheia. O velho era danado. Mas era um cara de um aconchego. Ele balançava os filhos para dormir, abraçava. Aquela época, né? Coisa que é raro. Era raro, muito raro. Abraçava, botava os filhos no colo. Meu pai era um homem de um calor e amável no sentido, ele gostava de cuidar das pessoas. Eu sou um pouco parecido com ele. Ele gostava de cuidar. A mãe dele foi um abraço até o último dia. Ele é que cuidava dela. Não tinha as irmãs, nem os irmãos, era ele que cuidava. Ele é um cara muito dedicado à família, o tempo todo. Sinto muita falta deles. Por ser assim, o mais novo, né, assim, não pude dar a eles o que eu imaginava e pudesse hoje estar vivenciando esse tempo. Mas faz parte do processo da vida, né? Faz tempo que faleceu? Pai faz 5 anos.
5 anos, a mamãe uns 7, 8 anos, se eu não estou enganado. Mas papai faz exatamente 5 anos. Foi logo em seguida que eu saí do jornal, do grupo lá. Foi, aí ele faleceu um período depois. Então, mas a mamãe morreu antes. Pertinho um do outro, né? Paz, esse era o grande receio dela, né? Se eles queriam partir juntos. Mas aí, ela que não tinha nada, assim, de belo dia caiu, teve um AVC, faleceu, foi embora. Ele ficou, um ano depois, exatamente um ano depois, ele faleceu. E era um casal apaixonado pela vida. Cara, eu nunca vi nada igual, um pelo outro, sabe? 80 anos, ela louca por ele. Louca, apaixonada. Com 80 anos, ela tinha ciúme dele.